Olá para todos e todas, bom tê-los aqui nesta aula. Nesta aula vamos trabalhar as teorias de base para a compreensão do autismo. Nessa disciplina eu busquei sequenciar alguns pontos, né? Naqueles primeiros vocês verem alguns vídeos e, e algumas também filmes, porque o autismo ele é bastante complexo, isso todos nós sabemos, né? É bastante complexo de entender, também de realizar a nossa prática pedagógica. O autismo sempre nos desafia, né? Nos desafia no entendimento das suas funcionalidades e das singularidades, porque não podemos pensar num autista igual ao outro. O que nós fazemos aqui é um estudo ampliado do que as teorias, as pesquisas, as evidências científicas nos trazem e também as nossas experiências de pesquisa e de desenvolvimento e de intervenção ao longo dos anos. Como a maioria já sabe, né, eu trabalho com esta área, com a área das inclusões, dos atendimentos, mas principalmente com autismo há muitos anos, né? E sempre estão surgindo coisas novas, mas ao mesmo tempo coisas básicas, né? Que nós precisamos compreender. Então não basta para nós saber, por exemplo, que o autismo tem uma questão de autorregulação. Nós precisamos, além disso, saber como isso ocorre também naquele sujeito, naquela família, naquele contexto, né? Então, é preciso muito estudo, talvez fique muito densa essa disciplina para vocês, mas é preciso muito estudo, muita compreensão e muita reflexão sobre esses pontos, né? Para todas as pessoas, na verdade. Aprender não é um processo simples, né? Desenvolver-se como humano não é um processo simples, né? É um processo que exige muito da pessoa, do seu biológico, dos seus processos mentais, também do ambiente, de todo o contexto. Então, naquela primeira aula, eu pedi para vocês fazerem essas leituras, colocar ali no fórum, eu já estive olhando, né? Depois, a história do autismo, porque é importante nós também conhecermos os processos históricos e avanços de caracterização, de denominação que o autismo vem tendo ao longo da história e também os autores, as suas diferenciações, né? Desde lá quando se fala pela primeira vez no termo autismo, depois Kanner, com todas as discussões e os próprios conflitos que alguns achados de Kanner trouxeram, né? Principalmente na questão das mães, que depois ele tenta se retratar, né? Mas ele ainda considera, e isso vem sendo feito até hoje, né, o autismo como uma questão biológica, uma questão funcional e uma questão psicológica, né? Então, isso que ele trouxe já no seu início não se esgotou, quer dizer, segue avançando no tempo, mas ainda se apoia nessas perspectivas. Depois, Asperger também, ou Asperger, como possam dizer, né, com a sua consideração de outras pessoas com autismo, outras crianças, com características próximas do Kanner, mas também com diferenciações, principalmente na linguagem, na questão cognitiva preservada, né? E os avanços, né? A Lorna Wing, que vem sendo o marco, assim como o Ruther, o marco na questão do autismo, influenciando inclusive o DSM e a tríade, que depois se tornou díade no DSM-5. Então, o autismo exige de nós muito estudo, muita compreensão, muita leitura, para depois podermos transpor ou organizar isso numa prática pedagógica, num AE, ou na família, né, ou nas intervenções que precisamos fazer, né? Então, por isso se fez aquele apanhado histórico e também na questão das prevalências, incidências, né? As condições genéticas que são trazidas do autismo, que vocês puderam ver também quando eu trouxe quais os sintomas, a própria teoria do copo e outros pontos ali, né? As características, os níveis, nível 1, 2 e 3, deixando claro que esses níveis também não são fixos, né? E também não se referem somente, por exemplo, as pessoas consideradas como Asperger ou Asperger, só é sempre em nível 1, não necessariamente, porque muitas vezes precisam de mais apoios, né? Então depende muito desse contexto para nós entendermos
o nível de apoio ou a própria situação daquela pessoa, né? Então, algumas características previstas na DIAD, né? Na linguagem, comportamentos repetidos, a questão da interação social, que são a base de tudo, né? As causas que ainda são discutidas, embora se tenha um componente genético muito forte nas pesquisas atuais, mas os ambientes também exercem uma influência nos fatores socioambientais, até pela forma com que aquela pessoa autista é trabalhada na família ou é percebida, né? O tipo de desenvolvimento que é oportunizado, os tipos de apoios que ela também recebe desde pequena, período do diagnóstico, a gente sempre defende o diagnóstico muito precoce, não como definitivo para o resto da vida, se dá aquele diagnóstico e pronto, mas para poder criar as intervenções. E defendemos também muito a importância dos educadores conhecer sobre isso, conhecer os marcos de desenvolvimento dos seus alunos, principalmente independente do receber o diagnóstico daquele aluno autista, mas de todos os seus alunos, quando ele percebe que aqueles marcos do desenvolvimento estão, de alguma forma, em prejuízo, né? E ele já poder trabalhar. E isso, muitas vezes, vai fazer toda a diferença, até num diagnóstico futuro, mas principalmente no prognóstico, no desenvolvimento que essa criança vai ter, né? Então, se defende muito essa ideia desse trabalho a partir do desenvolvimento, de analisar os desenvolvimentos e poder, claro, criança tem seu tempo, mas não vamos nos pegar só nisso, né? Nós temos períodos que nós precisamos analisar e que não podem, de repente, ultrapassar muito uma criança com 2 anos e meio, 3 anos que não fala nenhuma palavra, não vincula, né? Nós precisamos observar isso cedo, crianças que não fixam o olhar, crianças que parecem que não escutam, que não relacionam, não se entregam numa brincadeira, né? Não se devolve, não busca brincadeira, não busca interação social, né? Crianças que usam as pessoas como objeto e não conseguem perceber a diferença entre ela e o outro. Então são muitas características que nós já podemos criar as intervenções no momento que isso acontece. E podem depois tornar-se como um diagnóstico de autismo ou não, né? Podemos ter outras questões de desenvolvimento, se somente a linguagem ou só processamento sensorial. Então, o fundamental de se ter um bom suporte teórico, né? De se ter essas teorias muito bem construídas para poder, então, perceber essas situações na sala de aula ou com as crianças e criar formas já de intervenção. Então, alguns sintomas também se caracterizou porque são importantes de nós percebermos esses sintomas o quanto mais cedo possível, né? Deixando claro que o autismo, os sintomas aparecem antes dos 3 anos. Óbvio que não necessariamente já ao nascer, eles podem aparecer 1 ano e meio, 2, pode até ser mais próximo dos 3 anos ou desde o nascimento, né? Então nós temos que ver essas diferenciações também e poder acompanhar, né? Nós temos várias situações de experiência de crianças que iniciaram seu processo de desenvolvimento e depois as pessoas, as famílias, principalmente as mães e pais, começaram a perceber, os cuidadores, que esse desenvolvimento não acompanhava, né? Então, isso é fundamental também de se analisar e de se estudar. Então, o autismo antes dos 3 anos, esses sintomas e comportamentos iniciam, mas muitas vezes eles são percebidos posteriormente, né? Quando se falava ainda em síndrome de Asperger, antes do DSM-5, embora a CID só vá mudar em 2022, então ainda se tem esse diagnóstico, essa classificação diagnóstica de síndrome de Asperger, né? Fora a síndrome de Rett, que não entrou dentro do critério do transtorno do espectro autista no DSM-5, por ser degenerativo, né? A síndrome de Asperger, nós íamos perceber a diferenciação entre a criança chamada de autista clássico, né, na classificação anterior, ainda pela CID, do síndrome de Asperger, por essa diferenciação, às vezes 3 anos e meio, às vezes um pouco depois, mas 4 anos e meio nós íamos percebendo o desenvolvimento de uma linguagem, ou de pelo menos uma comunicação, e diferenças, porque
por que o Asperger entrou dentro dos critérios do transtorno do espectro autista, né? Por pelo início ser próximo, né? Pelos comportamentos e sintomas iniciais serem muito próximos. Comportamentos repetidos, brincar, botar os objetos na brincadeira sempre na mesma forma, não fazer a brincadeira comum com os objetos, ficar girando rodinhas, né? Ficar no embalo, ter dificuldades com a linguagem, que depois eles desenvolvem. A Asperger pode ter uma hiperlexia, se alfabetizar muito cedo. Então ali nós começávamos a ver a diferenciação, né? Então por isso que eu afirmo que um diagnóstico ele é primeiro, mas ele não pode ser para a vida inteira. Nós temos que acompanhar o desenvolvimento, né? Então quanto mais precoce melhor, mas depois ele ir sendo reavaliado, né? Também falei naquele primeiro material, que o diagnóstico é clínico, até porque o autismo não é uma doença, ele é um conjunto de sintomas, por isso mesmo espectro, com várias variações múltiplas, né? Mas com critérios que precisam ser estabelecidos. Então, tantos de tal critério, critério A, critério B, para poder entender. Existem as escalas também, né, de avaliação, escalas que são usadas clínica, outras para as famílias, que podem também dar indicações, mas não pode ser único, quer dizer, só um profissional ou só uma escala, ele precisa ser multi para poder entender bem e fazer o diagnóstico correto. O diagnóstico tardio, eu também tenho enfatizado, por exemplo, em adultos que buscam o diagnóstico, também contam com essa história dos primeiros sintomas e comportamentos, e como isso depois foi sendo levado pela vida, e eu vou trabalhar na aula síncrona um pouco isso também, porque alia ao fato desse diagnóstico tardio, principalmente quando adulto, outros componentes, né, que possam ter vindo quando não se sabia o que a pessoa tinha, né? Assim como pode também apresentar comorbidades, como eu falei ali, né, uma incidência grande de TDAH, distúrbios de sono e etc., que precisam ser analisados. Também a questão da deficiência intelectual, nós temos um número considerável de pessoas com autismo que também apresentam déficit em deficiência intelectual. E aí são critérios diferenciados, né? Então nós temos que fazer, por exemplo, uma análise do TDAH e uma análise do autismo, uma análise da deficiência intelectual e uma análise do autismo. Assim como também podem apresentar altas habilidades de superdotação, que nós também vamos analisar, altas habilidades de superdotação. É importante destacar que muitas vezes o TDAH mascara ou esconde um pouco as questões do autismo, se evidenciam, vamos dizer assim, ele se evidencia mais na questão do autismo do que o autismo, né? E temos as situações do autismo ser como comportamento secundário, né? Tipo X frágil e outras, né? Então tudo isso é importante para a gente entender em que medida, né, nós vamos buscar esses diagnósticos e entender as pessoas com autismo também. Principalmente quando apresenta TDAH e autismo, como que nós vamos lidar com isso, né? Quando apresenta altas habilidades de superdotação e autismo, ou quando tem síndrome de Savart, ou coisas assim, pontos que nós precisamos analisar. Então, neste material que eu preparei para hoje, para vocês lerem, né, e que eu peço que façam essas leituras e assistam a aula e apontem as dúvidas para na aula síncrona nós conversarmos. Uma disciplina sobre autismo com 20 horas é muito pouco, então tentei muitas informações para que depois vocês possam ir buscando e até a gente ir conversando na sequência. Mas é importante pensar que o autismo ele nos desacomoda, ele nos inquieta, né? Porque ele é um verdadeiro quebra-cabeça. Tanto para estudar todas essas teorias, essas abordagens, quanto para analisar aquela pessoa em especial. Aquela criança ou aquele jovem que nós estamos buscando no atendimento educacional especializado, ou na sala de aula inclusiva, ou nossos filhos, né? A complexidade, por isso é um quebra-cabeça, o símbolo, é como uma colcha de retalhos a ser descoberta, como eu coloco no primeiro slide, né? E aí, essa nossa perspectiva que embasa sempre, né, que é biopsicossocial, sistêmica e desenvolvimental, ela vai chegar também na nossa compreensão e que vai dar base para a nossa aula síncrona. Mas é preciso entender antes que teorias vêm sendo trabalhadas e vêm sendo discutidas, né? Então, transtorno do espectro autista busca reconhecer essa dinâmica, né?
essa condição como espectro, com essa singularidade, com muitas características, com critérios que vão dizer se, em termos de diagnóstico, se a pessoa é autista ou não, mas mesmo assim singular. Então, por exemplo, a questão da linguagem, né? Da comunicação, vamos pensar, né? Pode ser por linguagem oral, mas pode ser por linguagem gestual, por outras formas de comunicação e pode ser preservada. A interação social. Pode existir alguma forma de interação social, muitas vezes até aprendida ou não, né? Mas muitas vezes aprendida, que também confunda. Interage, demonstra relações, demonstra entender determinados contextos sociais. Então, existe essa diversidade. Comportamentos repetidos, questões, interesses restritos. Bom, pode significar outra coisa também, essa pessoa ter esses interesses restritos por outros motivos, a questão sensorial por outros motivos. Mas no conjunto do espectro, ele vai então ser caracterizado como um transtorno do espectro autista, com variações, usando linguagem, não usando linguagem, com comportamentos mais evidenciados de repetição, outros não, mas precisa ter essas características, né? E assim, quanto mais nós soubermos e mais construirmos essas intervenções, melhor será o prognóstico e o desenvolvimento, porque é um transtorno de neurodesenvolvimento. Isso eu cito muitas vezes, eu enfatizo muitas vezes, porque se é um transtorno de desenvolvimento, autismo não é doença, vamos tirar esse mito, vamos tirar o mito de que não sentem, que não é assim, né? Mas é um transtorno de neurodesenvolvimento, com diferentes causas, né? Mas é um transtorno de neurodesenvolvimento que, se eu interfiro, se eu consigo investir nesse desenvolvimento, o percurso ele vai ser melhor, né? Então, por isso a nossa teoria desenvolvimental, a nossa perspectiva desenvolvimental, biopsicossocial, para poder entender tudo, e sistêmicas, é entender que todos esses fatores vão intervir no desenvolvimento e vão ter resultados muito definidores, né, de como isso vai se processar. E aqui, quando eu falo em desenvolvimento, a ênfase é desenvolvimento infantil, mas não é, porque nós nos desenvolvemos a vida inteira, principalmente nas questões cognitivas. Nós nos desenvolvemos a vida inteira, né? Nós estamos sempre em processo de aprendizagem, nosso cérebro está sempre se modificando, se organizando e reorganizando, deixando de aprender determinadas coisas ou esquecendo que não são tão importantes, mas evidenciando outras. Então, essa nossa plasticidade, essa nossa capacidade permanente de aprender precisa ser levada em consideração, embora tenhamos aqueles períodos mais importantes, né? Com mais oportunidades, com mais condições, mas isso não se esgota, inclusive na vida adulta e velhice, né? Então, pensar que nós podemos nos desenvolver e aprender a vida inteira, né? Porque pode nos dar um caráter muito definitivo, assim, passou esse período, nós não temos o que fazer. Não é verdade. Nós sempre temos o que fazer, né? Até eu cito Whitman nessa obra que eu achei muito importante, que baseou muito o material que eu preparei para vocês, esta aqui, né? Além de outras tantas que eu vou citar e que eu botei nas bibliografias, mas ele cita assim, que o mundo de pessoas com autismo não começa só no caos, mas permanece confuso e assustador. Então, ele começa num caos, numa desorganização, mas ele pode permanecer assim. Então, nosso papel enquanto intervenção, enquanto compreensão, para poder auxiliá-lo nesse percurso é fundamental, né? As funções sensoriais, motoras, cognitivas que eles apresentam, que colocam a forma dele viver e estar no mundo, né? Essa singularidade que precisa ser auxiliada e ajudada, né? Então, autistas, como nós já vimos, eles apresentam várias situações, e eu trago ali nos slides para vocês uma retomada, né, dessa aula de hoje. Então, a questão sensorial, uma hiperestimulação, uma hipoestimulação, e é importante isso, porque vai gerar como ele vai se relacionar com o ambiente, né? Então, se as luzes afetam, ou se o som afeta, ou se a roupa afeta, isso vai também gerar situações como ele vai lidar com o ambiente, né? Disfunções motoras que podem ser mais ampliadas, pode ser só na coordenação motora grossa ou fina, né? Mas também ou só
na marcha, né? Isso também pode ser evidenciado e precisamos perceber e trabalhar. Problemas de estimulação e ativação, né? Ele pode ser muito lento ou muito rápido, ou pode ter uma autorregulação muito fraca ou não ter. A questão emocional também, ele pode ter um medo muito grande, ele pode ter uma angústia muito grande, e é importante entender que está vinculado às outras situações, está vinculado à forma com que ele sente o mundo e vê o mundo, então esse mundo pode parecer mais ameaçador, ou os estímulos sensoriais podem parecer ameaçadores, mas isso também são trabalhados, né? Podem gerar até formas de comportamento que podem parecer são de automutilação ou de desorganização, mas por uma forma de reestruturação interna, de tentar voltar a um equilíbrio, né? Então isso também precisa ser ajudado. As questões cognitivas, que são muito enfatizadas, né? Principalmente no pensamento concreto, as questões de atenção, as habilidades de visualização, também de aprendizado intencional e por observação, como vocês vão ver depois na teoria da mente, né? Aprender só pela observação, aprender pelo que o outro está fazendo, que isso é uma dificuldade muito grande para eles, né? A autorregulação também, a brincadeira de faz de conta, que é complexa para eles, o funcionamento metacognitivo, que é saber como que ele está pensando, pensar sobre o seu próprio pensar, as funções executivas que estão em muito prejuízo, atenção, memória, planejamento, planejar ação, organizar como agir, depois saber colocar em campo e saber comunicar como é que agiu, né? Na resolução de problemas, no entendimento de si, no entendimento dos outros, a interação social, que muitas vezes ela não é pobre no contato visual, é pobre no contato de imitar as pessoas, de entender as formas com que as pessoas agem. Eles aprendem a partir de si mesmo e não a partir do que o outro faz, a não ser que as pessoas sejam referência para eles, isso eu tenho citado bastante, né? Às vezes uma manifestação de afeto que não é entendida da forma, né? Ou às vezes as pessoas pensam que ele não manifesta, que ele não sente. Na verdade sentem, eles não sabem manifestar, não sabem compreender os próprios sensações e sentimentos, muitas vezes, né? As questões de linguagem, como eu falei, que pode ser uma linguagem mais gestual ou não comunicativa, outras vezes com ecolalia, apresentam ecolalia em número considerável, que é usar as frases, né? Ou usar personagens de filme, personagens de novela ou de desenho, né? Para poder falar por si, por ele, né? Ou a ecolalia, que é repetir aquela frase de uma forma exaustivo ou até para poder se comunicar, né? Por isso a gente fala às vezes que o teatro é muito interessante para autistas, para esses personagens e para essas falas, né? Um apego às vezes a esses personagens. As atividades repetitivas, né? Os comportamentos e interesses restritos, uma dificuldade, uma dificuldade em flexibilizar esses comportamentos e essas rotinas, né? Como eu disse, uma fraca autorregulação, quer dizer, de controle dos próprios comportamentos, né, que a gente chama de controle inibitório, às vezes hiperatividade, como eu já falei. As questões de comportamento muitas vezes estão relacionadas também, porque essa inflexibilidade, né, esse medo generalizado e essa inflexibilidade cognitiva que não lhe permite pensar em mudança das coisas. E a gente sempre pensa que essas rotinas, esses apegos são seguranças que as pessoas com autismo têm, buscam para não se perder totalmente, né? São pontos em que ela se pega para poder estar no mundo, até poder sentir que esse mundo é mais seguro, até poder sentir confiança, né? E ter um instrumental de funcionalidade que lhe permita estar melhor neste mundo. Então, é uma angústia porque não sabe como agir, então se apega as situações, assim como muitas vezes na aprendizagem a memória é o recurso também, né? Aquela memória mais fotográfica, mais mecânica, é o recurso porque não consegue abstrair nem compreender de uma forma mais flexível, né? E as questões médicas são mais
menos perceptíveis, né? Às vezes tem essas questões de alimentação, sono ou convulsões, né? Bom, e aí entrando nas teorias, que vocês vão ler mais o material, eu só estou buscando fazer uma explicação rápida, né? Nós temos os campos de três princípios básicos nas teorias que buscam compreender e explicar o autismo, que são as teorias biológicas, psicológicas e socioambientais. Mas as socioambientais estão totalmente dentro das biológicas, das psicológicas, assim como elas se relacionam diretamente entre si, né? Então, dentro das teorias biológicas, elas precisam estar relacionadas com as questões psicológicas e também com as questões ambientais, né? Então, por isso eu sempre vou pedir nos slides que a gente retome aquela disciplina 3, as questões neurobiológicas, as questões de aprendizagem, as questões de desenvolvimento das funções executivas, que aqui serão retomadas de forma breve, mas precisam, depois da aula síncrona um pouco mais, mas precisam para entender esses funcionamentos. Então, desenvolvimento humano, como se dá, a questão da plasticidade, da poda, desses estágios do desenvolvimento, das questões todas dos processos cognitivos, né? Bom, dentre as teorias biológicas, nós temos as teorias genéticas, e até eu já falei um pouco sobre elas ali no slide anterior, né? Na questão, o modelo do copo, ele é um modelo muito atual, até botei um videozinho ali da doutora Graziella Pignatari, que já fez palestras para nós, uma pessoa fantástica da autismo, assim como outros, né, dessas que estão estudando, geneticistas, que estão estudando muito sobre a questão, e trouxe para nós esse modelo dos copos que assim, aproxima, né, a ideia da questão da genética, o pai, a mãe, e quando chega na borda, então vai ter esses comportamentos autistas, mas muitas vezes não chega na borda e tem comportamentos no próprio pai e a mãe. Isso é importante para mostrar esse componente genético e muitas vezes até hereditário da questão do autismo, né? Mas também não é definidor, tá? Mas é uma das teorias. Então, entender que esse cérebro do autismo vai se organizar desta forma genética, mas também ambiental. Sempre isso, né, gente? Sempre pensando nisso. Ele pode ter, mas o ambiente, a forma com que a gente vai trabalhar com ele, que vai entendê-lo, vai fazer toda a diferença, né? Depois nós temos as teorias neuroquímicas dos mecanismos de recaptação, serotonina, ocitocina, todos os neurotransmissores, que também têm essas teorias que estão trazendo essas funções para nós, até não só os mecanismos de recaptação, mas também de produção, GABA e etc. Tá? As teorias anatômicas e estruturais do cérebro, então, consideram que a estrutura neurológica de alguns autistas, a questão do tronco cerebral, o cérebro, o lobo frontal, temporal, a questão da amígdala, vão ter interferência na forma com que ele vai se relacionar. Algumas teorias imunológicas, né, questão do autoimune, né, associada a algumas alergias, mas todas essas respostas, né, elas não estão simples e ainda fechadas, né, não estão comprovadas no todo. Então, elas estão sendo estudadas, a não ser as genéticas, que já conseguiram definir um número considerável de genes envolvidos no autismo, ainda não se tem como se tem a síndrome de Down, que é a trissomia do 21, né, ou outras síndromes do 14, etc., mas não é isso, mas vários genes que estão envolvidos. Mas também já se descobriu questões neuroquímicas, questões estruturais e anatômicas, questões imunológicas e etc., né? Também se analisa a questão dos neurônios espelho, né, que traz essa ideia da empatia, né? Nós temos esse neurônio espelho, então nós vemos o que o outro está fazendo e eu consigo reproduzir em mim o que o outro está fazendo, ou às vezes até sem querer, como um bocejo, né? Ou fala alguma coisa e a gente já sente aquilo que ele está falando. E aí se fala que existe algumas situações e alguns estudos que os autistas têm essa disfunção nessa questão dos neurônios na produção e na organização e funcionalidade dos neurônios espelho, o que dificulta essa imitação, esse aprendizado, esse aprender a partir do outro, né? Depois nós temos as teorias socioambientais, que são essas que consideram a genética, mas também tem gatilhos ambientais, tipo síndrome de alcoólica fetal, talidomida, medicações durante a gestação, né? Que também
são consideradas, mas ainda, como eu falei, né, são teorias em estudo, né, são sempre discussões ainda, mas sempre salientando que o ambiente também vai ter esse papel, né? Não é só essa questão ambiental e a epigenética, mas também como que nós vamos lidar com isso, né? Porque temos que entender que as crianças também influenciam os comportamentos. Nós temos famílias que se estruturam em cima dos comportamentos daquela criança autista, né? Então, o meio também vai ser interferido por ela e vai ter uma interferência. Como que vai se organizar para isso, né? E depois temos as teorias psicológicas, que são essas que nos dizem mais respeito, principalmente a nós, a mim, né, que estuda os processos cognitivos e mentais, embora trazendo a neurobiologia, né, temos que trazer, né, mas vamos trazer para entender essas teorias psicológicas. Então, nós temos as primeiras, as cognitivas, então se pensa que o autismo é uma questão cognitiva mesmo, e eu concordo, né? Fora as questões genéticas, etc., mas traz essas questões cognitivas muito fortes. Então, entender o funcionamento cognitivo das pessoas e deles se torna fundamental, né? Então, nós temos a primeira, que é a teoria da coerência central, que alguns autores citam, né? Em que eles conseguem, de um todo, perceber só um aspecto, que nem sempre é o mais relevante, né? No nosso entendimento, mas para ele acaba sendo, então, uma visão menos generalista das situações. Então, ele chega num lugar e vai olhar aquele ventilador e o restante não, ou numa geladeira vai olhar um objeto e outro não, que é aquele que vai chamar atenção, que vai lhe permitir entender aquilo ali. Então, essa teoria, que foi desenvolvida por alguns autores e discutida, chamada de teoria da coerência central, demonstra falhas nas informações gerais, né? Num pensamento mais holístico, e sim aspectos específicos das situações, né? Como eu falei, as questões das deficiências cognitivas muito fortes, né? Então, ele vai ter vários elementos, né? Para nós estudarmos, principalmente a teoria da função executiva, que para nós, para todo o processo de aprendizagem, é fundamental. Nós precisamos, que muitas vezes as crianças não é autista, mas tem uma disfunção das funções executivas, né, que são de planejamento, autorregulação, memória, resolução de problemas e etc., né, manifestação do pensamento e etc., que afetam diretamente as aprendizagens, né? E muitos teóricos trazem o autismo dentro como deficiência cognitiva, né? Como uma disfunção cognitiva, onde as funções executivas estariam bastante emergentes para serem trabalhadas, né? Porque onde estariam as principais dificuldades, né? Então, para esses autores que trabalham dentro da teoria das funções executivas, e nós vamos relacioná-las entre si, né? O autismo seria uma inabilidade de alto nível para controlar todo esse funcionamento da ação, de entender o meio, e aí podemos relacionar com as questões sensoriais, vejam como se relaciona, para entender, concretizar e executar, né? Então, eles teriam uma dificuldade complexa na metacognição, ou seja, poder desenvolver a atividade, planejar a atividade, pensar sobre a atividade, desenvolver essa atividade, né? E vai ter influência direta nas questões da aprendizagem, né? Então, nós teríamos isso, né, na questão dessa metacognição, e depois teríamos também a teoria da mente, que é muito utilizada, muito estudada, trouxe inicialmente por Baron Cohen, mas é muito importante, é muito interessante, né, porque eles também relacionam com a metacognição, só que também a incapacidade de compreender os estados mentais alheios, que é aquilo que eu falava antes, de aprender pela experiência alheia, de antecipar uma ação da outra pessoa, de compreender as questões sociais. E aí também teria uma falha social, né, de cognição social. E entender esses elementos, entender as situações e antecipar. Então, ver, por exemplo, uma cadeira e uma criança subindo a cadeira, já entender o sentido do que serve aquela cadeira. E ir lá experienciar por busca ativa, lá, como dizia Piaget, né? Naquela busca ativa de experimentar aquela situação. Então, vinculando também. Então,
Postula Baron Cohen e outros autores, né, que esta seriam módulos cerebrais que interagem para produzir isso e que para leitura mental do outro ser humano e que no caso dos autistas estaria em prejuízo. E até coloco nos slides o famoso teste CLN que eles fizeram, que se fazem para poder identificar essa leitura do pensamento do outro e do próprio pensamento, né? Depois a teoria da integração social, que tem a ver muito com essa estrutura sensorial e as estruturas de pensamento, a estrutura cerebral, né? Como que ele vai reagir aos estímulos e às sensações e como vão dar conta disso, né? Até como Dan, mas eu cito como Dunn, é um autor principal que trabalha muito nessa integração sensorial. E depois vamos retomar, e para depois desse estudo dessas teorias, retomar bem a nossa perspectiva desenvolvimental, sistêmica e biopsicossocial. Então, nós temos que entender o biológico, sim, mas temos que entender o desenvolvimento e os afetos, como aquele ser é afetado por tudo isso, pelas questões cognitivas, das funções executivas, das questões sensoriais, das questões alimentares, das questões sistêmicas, familiares, etc, etc, etc. Para compor o nosso quebra-cabeça, tá? Que vai ter múltiplas cores, vai ter a singularidade daquele sujeito, porque vai ter como a família percebeu, quando surgiram os sintomas, ele tem a questão sensorial muito premente ou não, tem a questão alimentar ou não, tem a questão comportamental ou não, tem a questão de alta agressividade ou não. Então aí nós vamos compondo, né? E como aquela família reage, como a família encontra dentro da sua estrutura formas de tranquilizar aquele sujeito, naquela angústia que ele tem em relação ao mundo, como ele foi desenvolvido nas funcionalidades para poder conviver e viver no mundo, né? E aí de que forma nós vamos organizar a nossa prática. Então, por isso eu pedi que vocês revisem a disciplina 3, aquela parte do desenvolvimento humano, dos marcos do desenvolvimento, da neurobiologia, né, os processos mentais envolvidos na aprendizagem de qualquer pessoa, para a gente relacionar com essas questões de base do autismo, né? E aí sim poder pensar a nossa prática, né? Trazer situações, como eu pretendo no sábado, junto com vocês, pensar, né? Como que isso se relaciona para a nossa prática, no AE principalmente, como fazer para entender esses processos e criar as alternativas, e também para a sala de aula, para apoio às famílias que precisam tanto, né? Porque existem algumas metodologias já consagradas, né? Baseadas em evidências, mas elas precisam também de formações específicas, mas de forma geral, nós também podemos criar estratégias e princípios para a nossa prática e seguir buscando outros aprofundamentos, outras teorias que eu também vou trazer em breves linhas no sábado. Tá? Então eu peço que vocês estudem, releiam, discutam com seus tutores e façam as perguntas, tragam as reflexões até sexta para eu organizar a aula de sábado, que eu vou tentar responder o máximo possível, mas vou trazer, como eu disse, essas reflexões todas para então as intervenções e o AE e também para as dúvidas de vocês, mas salientando sempre que estudar o autismo é bastante complexo, não basta só criar uma estratégia só para todos, ou funcionou para aquele, não funcionou para outro, funcionou num dia, não funciona no outro, né? Por isso essa angústia e esse nível de estudos que todos nós queremos e buscamos e estamos sempre atrás tentando compreender mais e mais e mais dentro do possível como entender essa complexidade, mas também tão fantástica, né? É um mundo muito fantástico que nos ensina tanto, que nos faz entender o mundo de outra forma e às vezes faz entender melhor como todas as pessoas aprendem, como que a gente se relaciona e como podemos melhorar sempre a nossa prática. Então, até sábado e bons estudos a partir dos slides e desta aula que nós tivemos hoje.